Olá, alunos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou falar um pouco sobre a biossegurança, o controle de qualidade dentro do laboratório e até mesmo um pouco do descarte de resíduos, né? Vou citar mais a parte de responsabilidade e dar uma força aí junto com o Peterson, tá bom? Então sejam bem-vindos e qualquer dúvida, por favor, escrevam, ok? Pessoal, então a biossegurança, só citando, eu sei que vocês já tiveram a disciplina, né? Ela é um conjunto de medidas sempre voltadas para minimizar os riscos para o homem, animal e meio ambiente, né? Os animais e o meio ambiente. E é sempre muito importante a gente lembrar que esse conjunto de medidas, como eu já citei diversas vezes quando eu dou a biossegurança, ele vai trabalhar muito para que você proteja o profissional de saúde que está realizando a biossegurança e também o meio ambiente. Isso também quando você está trabalhando com animais, né? Então, sempre é importante citar que ela é aprimorada constantemente, ou seja, você sempre tem algumas modificações, alguns aprimoramentos, e que ela é primordial para que a gente consiga realizar o nosso trabalho de forma muito segura e que a gente previna também todos os riscos que isso pode envolver, ok? É sempre muito importante e ela vai vir em primeiro lugar, porque muitas vezes as pessoas se justificam e falam que não praticam biossegurança por não ter condições. Então, se ela não tem condições de praticar, de ter a biossegurança no local de trabalho, ela não deve realizar o trabalho, ok? É sempre muito importante entender esse conjunto de medidas, de regras, de normas e de leis. Isso está amparado nas leis trabalhistas e também na segurança e na ciência que tudo isso envolve, ok? E dentro disso, dentro dessas normas, desses procedimentos, entram as boas práticas de laboratório, que vão justamente minimizar os acidentes ou muitas vezes até eliminar, tá? Então, quando a gente cita essas características, a gente precisa ter muito bem claro esses conceitos e também essas citações, essas boas práticas, porque nada, e repito, nada justifica a ausência das boas práticas e da biossegurança. Se você não tem uma luva para fazer uma coleta de sangue, se você não tem uma luva para se proteger ou uma máscara, você está trabalhando no lugar errado. Salvo alguns procedimentos, ou se você estiver no meio de uma guerra, por exemplo, né? Um terremoto, uma catástrofe, e mesmo assim, provavelmente você vai ter alguns equipamentos de proteção individual ou coletiva, mas fora isso, se você está num ambiente de trabalho que não oferece o mínimo de condições para você ter essas boas práticas, você está trabalhando num lugar que está fazendo da forma incorreta. Tá? Isso é importante que fique muito bem claro essa característica de trabalho. Tá? E aí, pessoal, dentro dessas boas práticas, vamos lembrar coisas simples sobre como lavar as mãos antes e após a jornada, não comer ou preparar alimentos, não fazer a higiene bucal, maquiagem, roer unhas, trabalhar sempre com muita seriedade, né? A prática em saúde, ela insere muito dentro de uma responsabilidade. Então, é muito importante a conscientização dos profissionais de saúde para que eles saibam e tenham essa orientação, por mais simples que possa parecer, é sempre muito importante que a gente tenha essa consciência. E assim, pessoal, a gente coloca um fundo de prato mexendo, essas coisas, justamente para ilustrar para vocês. Não quer dizer que eu estou gravando aula em casa, tá? Isso mostra a biossegurança. Então, pessoal, voltando, é sempre muito importante e primordial que os profissionais de saúde tenham a conscientização dessa biossegurança, porque nós seremos responsabilizados por qualquer alteração, por qualquer citação, por qualquer procedimento errado, inclusive dos colaboradores que estão sob nossa responsabilidade. Então, isso vem de encontro a todas as características, citações, leis, regras e normas.
ok? Então, eu estou citando aqui as boas práticas, mas como eu disse, vocês já tiveram essa disciplina e a gente está citando isso dentro da imunoclínica, por quê? Porque vocês estarão dentro de um laboratório, de uma área industrial, praticando isso. Pessoal, na área física, eu estou dando alguns exemplos aqui, né? Então, por exemplo, um ambiente amplo, paredes e teto e chão de materiais de fácil limpeza, tudo isso você já vai observar antes. Então, hoje as pessoas elas buscam orientações via vigilância, via Anvisa, via vigilância epidemiológica e sanitária, né? Iluminação, água, voltagem dos aparelhos, tudo isso faz parte da biossegurança e a gente verifica isso antes do local ser liberado e principalmente às vezes até construído. Por que um ambiente amplo? Porque esse ambiente vai ter uma prática muito mais fácil, essas paredes têm que ter a limpeza de forma fácil e correta, as bancadas serem fixas e impermeáveis para você poder fazer a limpeza de forma correta, a limpeza a mesma coisa, as próprias pias com infraestrutura para isso, a própria torneira hoje ela já faz com que a manipulação seja o mínimo possível. Então tudo isso hoje passa por essas características onde essa infraestrutura, essa limpeza, essa bancada, até a própria iluminação para que você erre menos, para que você consiga visualizar o que você está fazendo, o teu procedimento. Então isso hoje passa de forma muito clara, muito importante, muito preponderante dentro desses fatores, tá bom? Ainda, né, portas fechadas ou do tipo vai e vem. Por quê? Eu sempre gosto de citar isso quando eu estou dando a disciplina de biossegurança, que laboratório, indústria, farmácia não é lugar de passeio, né? Não é lugar para ninguém visitar ninguém. Ali é um lugar que você vai para buscar saúde, praticar saúde, receber o atendimento necessário e a partir daí sair. Então não é um lugar onde as pessoas, né, onde os indivíduos vão para ter qualquer tipo de passeio ou visita, né? Por quê? Porque ali é um lugar onde as pessoas estão mais expostas, onde as pessoas estão aderindo e adentrando justamente para que você não tenha em momento algum contato ao mínimo possível com pessoas que não têm conhecimento da prática e das leis. Pessoal, aqui para finalizar essa primeira parte, então os cuidados com materiais pérfuro cortante, né? Sempre lembrando para não encapar a agulha, não desconectar as agulhas da seringa, né? Não quebrar ou entortar as agulhas, que muita gente faz. O pérfuro cortante, que nós vamos falar um pouco mais depois, em recipiente sempre adequado, né? Que isso você vai eliminar muito a possibilidade de acidente. O pérfuro cortante não pode ir em lixo comum, né? As agulhas não podem ser deixadas em camas, berços de pacientes, né? Não usar essas agulhas para pregar cartaz. É muito comum você ir no hospital, pessoal. É muito comum você ir em hospital e encontrar cartazes fixados com agulha, né? Então as pessoas acabam utilizando, infelizmente, até para fazer carregar toner, carregar cartucho de impressora, né? Então, sempre muito importante tudo isso, ter essa noção. E não ultrapassar o limite da capacidade do material que você está utilizando, as luvas, então são todas situações muito básicas, né? Mas que a gente coloca aí de forma plena para que a gente consiga ter a consciência e o manuseio desses materiais cortantes, né? Sempre com muito cuidado, sempre com muita atenção. Eu sempre falo muito isso, eu sou uma pessoa que a gente está sempre procurando ter um ambiente agradável, descontraído, mas os locais que a gente pratica isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você começa a não observar essas características, é muito perigoso, tá bom? Aqui eu coloquei um ambiente, né, de uma área física, então veja o que é um ambiente lotado, o que é um ambiente cheio de muita coisa, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, gente, entram as boas práticas mais uma vez. Essas boas práticas, tá? Essas boas práticas, você tem regras e normas que vão ser caracterizadas com a segurança não só da tua equipe, mas também quando alguém vai adentrar no teu lugar. Então imagina,
que você vai trabalhar no mesmo horário que o pessoal da limpeza. Então, essa limpeza vai ter que ser feita em outro horário. Essa limpeza vai ter que ser feita num outro momento. Isso é adequação, tá? Isso é adequação. E para isso que tem as normas e as regras. Gente, uniforme. Então, só citando alguns exemplos, né? Uniformes é obrigatório, não é o jaleco, né? O guarda-pó, aí, enfim, ele não é para passear. A gente já sabe de tudo isso. Eu estou dando alguns exemplos. Cabelo curto, cabelo cortado ou preso, com máscara, proteção do rosto, os adornos, se tiver curto ou protegido. Adereço, sempre muito importante lembrar que ali, como eu disse, não é lugar de passeio, né? Porque a partir do momento que você começa a entender as regras, você vê que não é possível. Você vê que não é possível você ter alguns materiais, alguns brincos, cabelo comprido e assim por diante. Então isso é muito importante para que a gente entenda como que isso vai ser usado de forma correta ou não vai ser usado. Na questão dos alimentos, laboratório, indústria, a parte que você manipula material não é lugar de comer. E aí, pessoal, dentro de todas essas citações, uma das mais importantes é alimento. Porque eu vejo muito dentro do laboratório, dentro de ambiente de trabalho, dentro de qualquer ambiente de saúde, as pessoas comendo, as pessoas levando comida. Então, as boas práticas também estão inclusas não comer. Tá? Cigarro também é extremamente proibido dentro do ambiente de trabalho. Né? É proibido fumar. Tem pessoas que fumam no ambiente ou tem uma área que acaba vindo a fumaça do cigarro, porque isso atrapalha na análise, isso atrapalha as outras pessoas e é perecível, faz mal, né? Então eu vejo muitas pessoas comendo e fumando em área de trabalho. E a atenção, pessoal? Então vejam essa imagem, ela é muito boa, apesar de ser engraçada ou trágica, né? Ela é muito boa. Então vejam, né, que o peixinho aí está com os dias contados, né? Ou com os segundos contados. Porque a pessoa não está com atenção, ela está fazendo uma atividade. E isso entra, mas professor, isso entra em biossegurança? Entra em biossegurança, com certeza. E aí, pessoal, a gente começa a falar então do descarte apropriado, né, do material que você utilizou. Desde o transporte de líquidos, semilíquidos, acondicionado sempre em recipiente fechado, né? É sempre muito importante atentar para isso. E assim, pessoal, eu gosto de falar que em laboratório, em indústria, em áreas que são de saúde, nós devemos ser responsáveis. Nós somos responsáveis por todo o lixo que nós produzimos. É diferente da casa da gente, que a gente pega esse lixo e coloca na rua para o lixeiro pegar. No laboratório, na indústria, na clínica de estética, isso é feito de forma responsável, por quê? Você vai ter uma planilha, você vai ter um controle que realiza tudo isso. E aí, eu sempre cito assim, o que você faz com a sacolinha do lixo da cozinha da sua casa? Você dá um nozinho nela e coloca lá na lixeira. No laboratório, na indústria, enfim. Nas áreas de saúde, você tem que colocar esse lixo em locais apropriados, em descartes apropriados. Então, é pérfuro cortante, né? Você vai ter um material que não permite que aquilo, que são barreiras rígidas. Um material contaminado, lixo contaminado, é a mesma coisa. E aí, para você descartar tudo isso, você vai ter que ter uma pessoa. Geralmente hoje a gente tem profissionais ou até empresas que recolhem esse lixo. E aí esse lixo vai ser devidamente ou incinerado ou enterrado. E você só entrega esse lixo na mão de uma pessoa responsável, qualificada, treinada, para que ela leve esse lixo num lugar apropriado. E pessoal, esse lixo é pesado. Pesado que eu falo, ele é pesado em termos de quantidade. 1 quilo, 2 quilos, e aí a pessoa vai anotar. E aí você vai pagar pelo quilo que você descartou. Então imagine o seguinte, você pega esse lixo e coloca ele junto com outros lixos e pesa ele. Você vai ter
uma produção muito grande deste lixo contaminado e pérfuro cortante. E aí você vai gastar muito com isso. Consequentemente, você vai gastar um dinheiro desnecessário e vai provavelmente ter prejuízo no teu laboratório, ou na tua clínica, ou na tua farmácia. Então, o treinamento para isso, a conscientização para isso, e principalmente o entendimento de tudo isso, custa dinheiro, ok? Os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, que vão fazer parte de todas essas características. Eu sempre cito característica por quê? Porque é um conjunto de informações, de normas e de regras, tá? Pessoal, aí eu tenho as barreiras de contenção também, barreiras de contenção primária e secundária, que entram dentro das boas práticas de laboratório e que vão proteger o profissional de saúde, vão proteger o cliente, vão proteger o paciente, vão proteger a equipe, vão proteger o meio ambiente que você está. Então, ela não é só uma barreira no local, é uma barreira para o ambiente, para que você também não contamine o ambiente e o lugar onde a gente vive, e aí possivelmente também meio ambiente, esgoto e assim por diante, tá? Esses equipamentos de proteção individual e coletiva, eles fazem parte dessas barreiras de contenção, ok? E eles vão diminuir ou eliminar tudo aquilo que você está fazendo, ok? A partir daí, então, você tem toda uma estrutura física dos laboratórios que vão propiciar tudo isso. Então, imagina que você tem um laboratório cheio de barreiras, com 2 andares, com características que você não consegue desempenhar de forma plena essa proteção, tanto coletiva quanto individual. Então, tudo isso já é observado antes de você construir o laboratório, ou a farmácia, ou a sua clínica, tá? Tudo isso vem de encontro a todas essas características, tá? Então, por exemplo, você vai ter um lugar correto onde você vai acondicionar o gás, seja ele canalizado ou não. Aqui nós temos, por exemplo, o descarpaque. Então, veja, esses descarpaque, tanto maior quanto menor, eles vão servir para ser descartados todos os pérfuros cortantes. Sejam lâminas, vidros, agulhas. E imagina se você começa a colocar papel, por mais que ele seja contaminado, dentro dessas caixas. Essas caixas custam dinheiro. Então, a partir daí, você vai ter um custo muito grande para isso. O fato, gente, é que a biossegurança não é bom senso, tá? Não é somente bom senso. São normas e leis que têm que ser obedecidas. A falta ou descaso nisso tudo pode acarretar em processo civil, criminal, responsável pela biossegurança do local. Então, hoje, não é porque é bonito, não é porque é legal. Além de ter toda a influência na qualidade do trabalho que você tem, a falta de cumprimento dessas normas pode acarretar em demissão até por justa causa. E se ele comprovar que ele não teve condições de fazer essa biossegurança, isso vai para o responsável técnico. Isso é muito importante que vocês saibam, porque daqui a pouco vocês serão responsáveis técnicos por diversos lugares. E aí, pessoal, finalizando, nós temos aí o destino de material de rejeito biológico, né? Então, por exemplo, a gente fala muito de laboratório, de farmácia, de clínica de estética, mas numa indústria, por exemplo, derramamento de produtos biológicos, eles têm que ter todo um tratamento antes, né? O próprio uso de desinfetantes e antissépticos tem que ter todo um tratamento antes. Você tem que ter um manual de limpeza, uma validação da limpeza, que é como se fosse a validade de uma comida. Então, a limpeza também tem validação. E tudo isso são baseados em resoluções, tá? Em RDCs, tanto do CONAMA quanto da Anvisa, Vigilância Sanitária. Então, não tem achismo, não tem eu acho. Tem regras e normas que constantemente são aprimoradas, são elaboradas por profissionais técnicos altamente capacitados, que verificaram o procedimento, que verificaram a segurança e como isso é feito. Isso é bastante importante de citar, porque eu vou dar um exemplo simples do dia a dia. Uma medicação. Muitas vezes as pessoas falam assim, vamos usar aquele medicamento que foi bom para aquela pessoa, que resolveu tal problema. A gente está tendo isso agora no corona, no Covid-19. Né? Só que as pessoas se esquecem dos efeitos adversos. Então, as validações de limpeza, as resoluções que são estabelecidas, elas servem justamente para isso, porque elas passaram por protocolos, elas passaram por processos, por certificações, por creditações, né? E por acreditações, que são toda uma sistemática protocolada, para que as pessoas possam, a partir daí, desenvolver seu trabalho com segurança, tomar aquela medicação com segurança,
fazer uso daquele procedimento com segurança, né? Então, tudo isso passa. É claro que isso demanda custo, isso demanda informação e demanda tempo. Mas é por isso que hoje nós temos uma medicina muito mais efetiva do que uma medicina antiga. Porque ela passou por todas essas resoluções. E por mais que isso envolva, muitas vezes, situações financeiras onerosas, são importantes para que a gente tenha essa referência de saúde efetivamente, contando com o que ela prometeu e que ela citou que ia ser feito, tá? Ainda, gente, finalizando praticamente, então a nossa responsabilidade de um lixo comum, de um lixo laboratorial, industrial, do próprio esgoto, ele passa por todas essas regras e normas. O próprio descarte, né? Tanto na quantidade quanto na qualidade desse descarte. Ele vai ser sempre elaborado, ele vai ter um protocolo, ele vai ter um padrão operacional de procedimento, independente do lugar que você está. Repito, seja numa indústria, né? Seja num estabelecimento comercial que envolva saúde, seja numa pesquisa, você vai ter todas essas regras e normas baseadas em leis, tanto da CLT quanto das normas as normas que são regulamentadas para todo e qualquer tipo de trabalho que envolva esses procedimentos, tá? E lembrando que isso existe uma responsabilidade, ou de um profissional químico, ou de um profissional biomédico, ou de um profissional farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeiro, alguém será responsável por isso, para treinar, para assinar esses termos e principalmente para fiscalizar também, tá? A partir daí, você tem um plano de gerenciamento de resíduos. Hoje os resíduos, eles estão por volta de 2% do total de resíduos gerados. Hoje você tem um resíduo de saúde em torno de 2%. Apenas 63% dos municípios ele tem uma coleta especializada em tudo isso. E aí quem que faz então a coleta de quem não tem? São justamente a partir daí que existem as empresas privadas que realizam esses resíduos, a busca, né, o recolhimento desses resíduos, tá? E aí desses 26 promove essa destinação específica. Isso são baseados em artigos e principalmente em dados, tá, pessoal? Não tem achismo. Repito mais uma vez, dentro desses planos, isso começou em 1993 aqui no Brasil, através do CONAMA, de resoluções do CONAMA, e constantemente são realizadas aprimoramentos e atualizações dessas resoluções do CONAMA, né, e da Anvisa também, tá bom? Pessoal, lembrem-se sempre da responsabilidade, né? Quem gerou o resíduo, ele é responsável por tudo isso, tá? Então é diferente, o lixo que você produz na sua casa, na sua residência, você descarta e é responsabilidade da prefeitura fazer recolhimento, tá? Não é responsabilidade da prefeitura, né? É responsabilidade sua a elaboração do plano de gerenciamento. Claro que você tem um apoio do patrimônio público, do poder público, né? Mas isso é privado e você é responsável pela limpeza, pelas normas, pelo transporte e também compete a você ter o plano de gerenciamento de tudo isso, desses resíduos. Tá? E a partir daí, você também vai ser cobrado para isso. Claro que você pode pedir o apoio da vigilância e da Secretaria de Saúde, né, para qualquer dúvida, mas você vai ter que treinar e o mais importante, a responsabilidade. É toda do profissional responsável técnico dali e dos que estão também trabalhando com tudo isso. Dentro dessas considerações finais, preservar essa saúde e a qualidade do meio ambiente é de vital importância para que você pratique a biossegurança e principalmente previna acidentes, preservando a saúde pública e também o meio ambiente, além da qualidade de saúde que você vai praticar e do serviço que você vai praticar também. Ele está intimamente ligado à prática da biossegurança. O que é importante, então, resumindo e finalizando? Você vai lembrar desde a geração desse lixo, desse resíduo, ele tem que ter identificação. Então é muito comum, né? O lixo, repito, comparando com o lixo comum da sua casa, você não identifica. Às vezes você separa lá a reciclagem. O nosso lixo de saúde não. Ele é gerado, identificado, separado, vai ser acondicionado de forma correta, e aí você vai observar como ele foi coletado, como ele vai ser transportado e o manejo dele. Tá? Resumindo, pessoal, é isso.
Então, você vai ter a responsabilidade desde a geração até o final dele, de como ele vai ser manuseado, ou ter uma empresa que você vai pagar para fazer isso, que é o mais comum que a gente faz, mas até a parte da coleta, a responsabilidade é nossa. Aqui eu coloquei um resumo, né, da classificação que vocês provavelmente tiverem em biossegurança, né, dos resíduos de serviço de saúde, que a gente vai classificar esses resíduos em grupo A, B, C, D e E, né, desde o resíduo biológico, resíduo químico, radiativo, comum e os perfluorocortantes. Lembrando que isso é baseado em um Conselho Nacional do Meio Ambiente também. E dentro desse manuseamento, né, dentro desse gerenciamento, você vai ter toda essa disponibilidade do manejo, segregação, como eu já citei, identificação, transporte, interno também, né, porque muitas vezes eu já vi pessoas manipulando esse lixo para lá e para cá dentro de um laboratório, dentro de um hospital, de forma incorreta, passando na recepção, por exemplo, né, e o armazenamento tanto interno quanto externo, a coleta e a disponibilidade final de tudo isso, tá? Pessoal, espero ter ajudado todos vocês, espero ter contribuído aí para que vocês tenham um pouquinho mais dessa orientação, desse serviço e destaco sempre a responsabilidade, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado e estou sempre à disposição para qualquer outras dúvidas. Um grande abraço.